Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Nós iniciamos hoje mais uma parte, na verdade nos encaminhamos para a parte final dos estudos sobre Idade Média com o seu tema principal, o chamado feudalismo, esse modo de produção, esse modo de vida, esse modelo, que vai guiar toda a sociedade, toda a economia e toda a política de um período, sobretudo um período da história europeia. Dessa forma, quando nós falamos de feudalismo, nós falamos de um sistema político, econômico e social típico da Idade Média, típico de um período específico da Idade Média. Na aula passada nós tivemos a oportunidade de falar sobre alta Idade Média e baixa Idade Média. O feudalismo ele é um sistema que ocorre na alta Idade Média. Ele surge na alta Idade Média a partir das características de duas civilizações diferentes. Da civilização romana, que estava em decadência, e da civilização dos povos bárbaros, dos germânicos, que a partir da fusão dessas características surge um novo modelo político, econômico, social que vai vigorar no final da Idade Média. Nosso objetivo hoje, na nossa videoaula, é entender esse modelo na sua ascensão e na sua decadência, já na baixa Idade Média. Para isso, nós vamos dividir essa aula em 3 partes. Num primeiro momento, nós vamos falar aqui sobre como que se forma esse modelo político, econômico, social. Vamos falar das suas características principais e, ao final, vamos encaminhar para a compreensão da sua crise e do que essa crise vai gerar. Qual o novo sistema político, econômico e social que vai ser gerado na crise do feudalismo. Na imagem aqui do lado, você pode ver uma representação dos 3 setores que fazem parte dessa sociedade. O clero, a nobreza e o campesinato, os 3 setores centrais. Nós vamos falar logo desses setores. A primeira coisa que eu quero destacar, e que nós já falamos em aulas passadas, é a respeito da linha do tempo. Quando a gente olha, existe uma cronologia da alta Idade Média. E aqui, depois vocês observem com cuidado, dá um pause aí, observa melhor, essa linha do tempo, ela coloca a transição da vida romana, desde a Pax, até o final da chamada baixa idade, da alta Idade Média. Então vocês percebam, olha lá, no século I e século II, as cidades eram prósperas, indústria, comércio, que era o auge do Império Romano. A partir do século III começa o baixo Império Romano, então a decadência política, administrativa, diminuição da importância das cidades, e aí vem as invasões bárbaras, as invasões germânicas, a primeira onda, que coloca fim ao Império Romano do Ocidente. As cidades são atacadas, cria-se um clima de insegurança, de estagnação comercial. E aí o que vai acontecer? A moeda vai deixando de ser usada, as pessoas vão começando a trocar produtos ao invés de comprar. Então, dessa transição ela vai ocorrendo, e aí na Idade Média, como nós vimos na aula passada, ocorre a união da igreja com o Estado, os reinos francos, e aí no século VIII para IX ocorre a segunda onda de invasões. As invasões muçulmanas, nômades, magiares, e essas invasões vão levar a uma decadência urbana e uma ruralização definitiva. É nesse período que começa o feudalismo. Tá? Uma economia de subsistência, ou seja, de produção para o próprio consumo, ou seja, de ruralização, de autoconsumo e de troca direta. Então, se a gente for pensar, o que é o feudalismo? É um sistema político, econômico e social que vai surgir da mistura da sociedade romana com a sociedade germânica no século IX. E que vai existir como um modelo político, econômico e social do século IX ao século XI. No século XI ele começa a entrar em decadência, é isso que a gente vai entender daqui a pouco. Ele começa a modificar suas características, ok? Essa linha é só para a gente entender a cronologia. De um período de comércio e importância das cidades para um período de ruralização e de trocas, de uma economia de autossuficiência baseada sobretudo em trocas. Quem são esses povos bárbaros? Falamos rapidamente na outra aula, mas vale a pena pontuar algumas questões. São povos que habitavam regiões fora do Império Romano, como nós falamos, não falavam latim. Eles eram seminômades, eles ficavam por um longo período no local e depois iam para outro local e se dedicavam à agricultura e à guerra, como nós falamos. Os grupos mais importantes são os tártaros, que vieram da Ásia Central, os eslavos e os germanos, que vieram lá do leste europeu, e os celtas e árabes.
Então, o que é que eu quero destacar para vocês, né? Aqui um mapinha só para vocês entenderem, eu estou passando mais rápido por isso, porque na aula passada nós já destacamos, né, as características dos povos bárbaros, mas dá uma olhada de onde eles vêm e como eles invadem o território do Império Romano, né? Vários e vários povos, anglo-saxões, francos, godos, visigodos, ostrogodos, hunos e vândalos. Vale a pena perceber o seguinte, esses povos eram bárbaros, eram estrangeiros para o Império Romano, mas quando eles, depois de 400 anos de invasão, eles se tornam os europeus, os povos europeus. A própria Europa ela vai ser um território de características, né, unidas, mistas, e esse é o ponto que nós temos que entender. Houve um isolamento da sociedade, um declínio do comércio, a ruralização e o êxodo urbano, né? A população vai procurar a proteção no campo, a proteção de um senhor, a proteção de alguém que tivesse uma grande propriedade e que pudesse garantir essa proteção. Em troca do quê? Em troca de trabalho. Então vai se fortalecendo a relação de dependência entre os homens, a relação de um sistema, um novo sistema baseado em trocas, baseado na promessa, baseado em acordos feitos entre os homens, os que têm terra e os que têm trabalho, os que têm proteção e os que podem oferecer trabalho, que podem oferecer lealdade. Então é isso que a gente vai entender e faz parte de uma mistura, né? Se a gente for pensar desses dois mundos que vão formar, que vão fundamentar o mundo feudal, o feudalismo ele é um sistema baseado no seguinte: um sistema baseado na grande propriedade, portanto o latifúndio, em que o trabalho que vai ser feito não é o trabalho escravo, não é o trabalho assalariado, mas o trabalho servil, ou seja, nós vamos ter um sistema de servidão como base do trabalho, em que o indivíduo ele vai trabalhar em troca de algo. O camponês ele vai se introduzir no sistema servil, em que ele troca, né, elementos que nós vamos destacar daqui a pouco. Uma economia agrária, uma economia de subsistência, né? Uma economia baseada em produção para o próprio consumo, e isso tudo vai se constituir uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade com pouquíssima mudança social. Não é que ela não existia, mas a mudança social não era regra. Se você nascesse como um camponês, você viveria como um camponês, você morreria como um camponês. Dificilmente você ascenderia para um outro setor social. Então, o que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que, via de regra, não permite ou não visualiza, né, não vivencia mudanças sociais em suas camadas. A gente vai ver mais detalhes disso daqui a pouquinho. E o sistema de suzerania e vassalagem também como uma característica que nós vamos falar daqui a pouco, e o poder era descentralizado, tá? Ou seja, o poder não estava concentrado na figura de um imperador ou de um rei. Existiam os reis, mas esse poder não estava centralizado nele. Esse poder ele estava descentralizado no que nós vamos entender daqui a pouco, na figura do senhor feudal. Esse modelinho, essas características básicas que nós vamos aprofundar daqui a pouco, todas elas foram fundadas a partir de características das instituições romanas e características das instituições germânicas. Ou seja, né, características sociais do Império Romano, que nós já estudamos, e características sociais dos povos chamados bárbaros ou chamados germânicos. Para detalhar um pouco mais isso, Roma deixou como uma herança para o sistema feudal, primeiro, que nós já vimos o colonato, né? O trabalhador ele vai ficar preso à terra porque ele vai para o campo à procura de proteção e oferece o seu trabalho, isso já vinha acontecendo no Império Romano. A clientela, o clientelismo, lembra que lá no Império Romano a gente tinha patrícios, plebeus, clientes e escravos? Então, o trabalhador a serviço de um latifundiário, isso vai se chamar de clientelismo. De uma certa forma, isso vem lá dos clientes do Império Romano. E uma outra característica é o chamado precarium, que Roma existia a entrega de terra em troca de proteção. Isso vai sendo fundado, sobretudo, nas relações de lealdade do exército romano. E o precário, portanto, já existia. E quais eram as instituições germânicas? Os povos bárbaros eles praticavam a chamada recomendação, que era um juramento de obediência em troca de proteção. O indivíduo se tornava leal ao outro,
enquanto que esse indivíduo garantia ao que era leal proteção, era uma lealdade em troca de proteção. Existiu o comitatus, que era uma promessa de proteção em troca de obediência dos guerreiros, né? E existiu o beneficium, que era a doação de terra, no caso a doação de uma grande terra, chamado feudo. Ou seja, pessoal, dessas características das sociedades romanas. Com as sociedades germânicas, nós temos a formação de um sistema político, econômico, social chamado de feudalismo. Vamos à origem da palavra. O que era o feudo? Tá? O feudo era uma grande faixa de terra, era uma grande propriedade. Nessa grande propriedade existiam várias coisas ali dentro, várias unidades, várias subdivisões, mas era uma terra gigantesca que pertencia a um nobre. Esse nobre, dono do feudo, era o chamado senhor feudal. A palavra feudo, ela é considerada como terra, daí feudalismo, um sistema baseado na terra. Contudo, alguns autores consideram que a palavra feudo, lá da sua origem germânica também, ela indicaria troca. Então, além de uma sociedade baseada na terra, uma sociedade baseada na propriedade rural, tá? Ela era uma sociedade baseada na troca. Outra coisa importante, esse feudo era gigantesco. Só que a produção, como nós já destacamos, a produção agrícola, a produção rural, ela era uma produção de subsistência. Portanto, qual a lógica de ter tanta terra se uma pequena quantidade dela vai ser trocada? A gente vai responder essa pergunta daqui a pouco, ok? Esse feudo, essa terra gigantesca, ela era dividida, né? Existiam algumas coisas que basicamente todos os feudos tinham. Existiu o manso servil, manso é uma faixa de terra. Existiu o manso servil, que era a parte de terra, né, destinada aos camponeses. O manso senhorial, que era a faixa onde estavam os nobres, onde estava o senhor feudal. Vale a pena destacar o seguinte, pessoal. Lembra que não é um trabalho escravo. Então, quando o camponês ele ia para a terra, o senhor feudal dava uma faixa de terra para o camponês. Ali ele poderia construir a sua casinha, ele poderia ter a sua hortinha, os seus bichinhos, o seu porquinho, a sua vaquinha, suas galinhas, tá? Dentro da faixa de terra destinada ao camponês. Então, no momento em que ele não estivesse trabalhando para o senhor feudal, ele estava trabalhando ali para ter os bichinhos dele, para ter a hortinha dele. Então, era dado uma terra para ele e era garantido proteção para que ele pudesse produzir nessa terra. Tá? Então, nessa terra do camponês ficavam as casinhas e as hortas e criações dos camponeses. No manso senhorial, que era a terra do senhor feudal, ficava o castelo, ficava a fortificação onde moravam os nobres. Você já viu isso em algum filme? Você já viu um castelo cercado por muralhas, com uma ponte elevadiça, né, na frente? Então tudo indicava proteção. A arquitetura feudal, ela toda faz referência a uma proteção, né, uma proteção constante. Lá nesse castelo morava a nobreza, o senhor feudal, a mulher do senhor feudal, os seus filhos, né, os parentes próximos, tudo dentro da terra chamado manso senhorial. E o senhor feudal era dono, que também estava dentro desse manso senhorial, era dono de várias coisas. Por exemplo, ele era dono do moinho, ele era dono do forno, ele era dono das estruturas necessárias para poder produzir as coisas, produzir alimentação. Tá? E eu vou falar disso daqui a pouco. E o manso comunal era terra comum, que normalmente ali a gente tinha os bosques, possivelmente a gente tinha ali um cemitério. E em todo, presta atenção, em todo feudo existia uma igreja. Todos os senhores feudais eram obrigados a construir uma igreja dentro do seu feudo. E essa terra era dada para a igreja, essa faixa de terra era entregue para a igreja, tá certo? Então, tá vendo que um feudo era basicamente como uma cidade, era um mundo próprio, com as suas regras próprias, com seus costumes próprios. É por isso que a sociedade no feudalismo, pessoal, ela se descentralizou. A sociedade se descentralizou porque cada feudo era como se fosse uma cidade, era como se fosse um país, ok? A gente vai ver isso mais detalhado. O camponês, você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida como estudante, se a relação não é assalariada, se a relação não é escrava, como que o camponês vivia? Ele vivia a partir de uma relação servil. Mas ele era preso à terra, você já deve ter escutado isso, que o camponês ele era preso à terra. Por que ele era preso à terra? Porque lembra que a relação era de troca. O que o senhor feudal oferecia para o camponês? Olha, se você vier aqui para o meu feudo, eu te ofereço uma faixa de terra
A oportunidade de você ter a sua família e você ter a sua plantação e garantir a sua sobrevivência. E eu te ofereço proteção das fronteiras dessa terra. Lembra que todo mundo tinha muito medo. As cidades esvaziaram por medo das invasões dos povos bárbaros. As estradas eram ambientes de violência, as cidades eram ambientes de violência. Então o que aconteceu? Todo mundo foi para o campo. E o Senhor oferecia proteção. Então eu te ofereço sobrevivência e eu te dou proteção. O que o camponês oferecia? Trabalho. Ele oferecia trabalho, porque os nobres não trabalhavam. A gente, quando pensa na sociedade feudal, era uma sociedade de divisões. Eu vou passar um pouquinho aqui para vocês entenderem, depois a gente volta lá em cima. A sociedade feudal era a sociedade de 3 classes sociais, basicamente. Clero, a nobreza e o campesinato, né, os camponeses e servos. Como que era essa divisão? Era uma divisão baseada, pessoal, na Bíblia, baseada nos conceitos do cristianismo, né? Dos conceitos de seres divinos, depois seres terrenos. Eles projetam isso numa sociedade. Dentro dessa sociedade, eu tenho o clero, que eram os membros da igreja e os que administravam, né? Os que tinham influência, porque todos os feudos eram cristãos. Cada feudo podia ter o seu costume próprio, mas a religião era o cristianismo. E a igreja era o poder cristão na terra. Então, o clero eram os religiosos. A nobreza eram os membros, né? Os reis, os condes, os duques, aqueles títulos todos, mas eram os nobres, tá? Que viviam nos castelos. E qual era a função dos nobres? A função dos nobres era exatamente a função de proteger, a função de ir para a guerra, a função de garantir essa proteção. Então existia ali a nobreza. E os camponeses, eles ofereciam o quê? O trabalho. Eram eles que trabalhavam. Gente, nobre não trabalha. O nobre, ele se prepara para ir para a guerra. É por isso que se falava que essa sociedade é composta por aqueles que rezam, aqueles que guerreiam e aqueles que trabalham. E qual era a dinâmica dessa sociedade? Os que rezam, rezam para abençoar aqueles que vão para a guerra e para abençoar aqueles que trabalham, garantindo a proteção divina para esses 2 setores. Os que guerreiam, guerreiam e protegem para que aqueles de cima possam rezar e para que os de baixo possam trabalhar. Então eles garantem a proteção. E os de baixo trabalham para que os de cima possam rezar e os do meio possam guerrear. Portanto, é uma sociedade tripartida em funções específicas. Por isso eu disse para vocês que essa sociedade era uma sociedade estamental. Ela não tinha mobilidade social, porque a sua própria organização era feita nesse sentido. Era feita no sentido de garantir que uns trabalhem, que uns possam proteger e que uns possam rezar, possam orar, possam garantir a proteção de Deus. Basicamente era isso. E nessa relação de trabalho, os camponeses, na sua parte, que era a oferta do trabalho, da produção, eles ofereciam então as obrigações servis, eles vivenciavam as obrigações servis. Já que eles receberam a terra e receberam proteção, eles têm que trabalhar. Eles trabalham, pessoal, entenda, era uma economia de subsistência. Então eles trabalhavam, eles tinham ali a galinha, eles tinham a horta, eles produziam para eles mesmos. Mas como os nobres não trabalham, grande parte do tempo do camponês era destinado a trabalhar para o nobre. Então ele na terra do nobre cuidava da galinha, do porquinho, da horta, da produção do nobre, para que o nobre possa se alimentar. Você já viu em filmes, né? Aqueles nobres que sentam nas mesas e tem aquelas carnes gigantescas, né? Aquela caça, carne de caça gigantesca, vinho, pão. Isso tudo era preparado por quem? Era caçado pelo camponês, se bem que a caça era uma tradição da nobreza, mas tudo era feito, era garantido pelo camponês, os grãos, a feitura do pão, né? Tudo isso era feito pelo camponês em vários trabalhos. Então ele era obrigado a trabalhar? Na verdade era uma troca. E existiam as obrigações. Por exemplo, existem 2 tipos de obrigação. Já que a moeda caiu em desuso e tudo é baseado na troca, o camponês pode oferecer 2 coisas. Ele pode oferecer impostos em forma de produção, ou seja, daquilo que ele tem na terrinha dele, ele entregar uma parte, e ele pode oferecer impostos como forma de trabalho. Então, ou ele entrega produção, ou ele entrega trabalho. Vamos lá, quais as obrigações? Olha do ladinho aqui, ó. Existiam os censos, que eram um imposto sobre a terra. Para o camponês poder ter a terra dele, ele pagava um imposto. Esse imposto era pago como parte da produção que ele tinha.
Existia a talha, que era um imposto sobre a produção do manso servil, ou seja, tudo que o camponês produzia na sua terra, uma parte era paga como imposto e entregue para o senhor feudal. Uma parte dos ovos, das galinhas, do porquinho, da produção, dos grãos, tudo isso era entregue para o senhor feudal. Então a talha era um imposto em forma de produção. Mas existia também a corvéia, ou seja, um imposto em forma de trabalho compulsório no manso servil. A corvéia era em média 3 dias da semana que o camponês ele tinha que ir para a terra do senhor feudal, para o manso senhorial, tá? Só corrige aqui, ó, que aqui do ladinho eu coloquei trabalho compulsório no manso senhorial, não no manso servil. Acabou passando aqui, depois eu corrijo no material que eu vou mandar para vocês. Então a corvéia, o que era? O camponês ele tinha que ir lá para a terra do senhor feudal e trabalhar por 3 dias lá, limpar o fosso, cuidar das instalações, cuidar de tudo dentro do manso senhorial, das plantações dentro do manso senhorial, de tudo que tivesse ali. Existia também o fato de que o camponês usava ferramentas, correto? Para produzir na sua terra e na terra do senhor. E isso também gerava um imposto, a chamada banalidade, ou seja, um imposto pago pelo uso obrigatório das instalações do feudo, das instalações das terras do senhor feudal. Então o camponês ele tinha que entregar também outra parte da produção para usar as ferramentas para produzir. E existia também uma parte que era o dízimo, que tinha que ser entregue para a igreja, tanto em forma de trabalho quanto em forma de produção. Existia a formariagem, que era um imposto de licença de matrimônio, então ele tinha que dar parte da produção quando ele fosse casar. Quando nascesse um filho, tinha que dar parte da produção para registrar. Quando ele morresse, alguém morria, né, e tinha que ser enterrado também, tinha um imposto sobre isso. Você deve estar aí me ouvindo e pensando, poxa, mas e esse camponês, como que ele vivia? Porque existem 7 dias na semana, correto? Domingo não se trabalha. A sociedade feudal era uma sociedade de produção lenta, o trabalho era lento. Quando nevava, ficava frio, ficava muito tempo sem produção, sobrevivia com grãos, com coisas que estavam guardadas. Então, se você pensar, o camponês tem pouquíssimo tempo para trabalhar na terra dele. E esse pouquíssimo tempo que ele trabalha e produz na terra dele, essa produção ele ainda tem que entregar parte para o senhor feudal. Ou seja, ele estava sempre em dívida com os nobres, sempre em dívida com os senhores. Tá? É por isso que se diz que o camponês era preso à terra. Mas ele era um escravo? Não, ele não era propriedade. Isso era parte de uma relação de troca. Ele trabalhava e ofertava tudo isso baseado, sobretudo, no quê? Na proteção que ele recebia e nas terras que eles tinham. Essas eram as obrigações dos camponeses. E a nobreza? Se o clero está lá rezando e recebendo dízimo, doações, tanto da nobreza quanto dos camponeses, como que eram as relações da nobreza? Isso é super importante e vai ser muito essencial para que vocês entendam as relações sociais. Porque existem 2 tipos de relações sociais, as chamadas relações verticais e as relações horizontais. O que são as relações verticais? Essas aqui que eu mostrei para vocês na pirâmide. Verticais, clero, nobreza e campesinato. Qual a característica dessas relações verticais? São relações políticas estamentais. Ou seja, elas não mudam, elas dificilmente se alteram. Só que existem, meus queridos, as chamadas relações horizontais. O que são relações horizontais? Dentro de um mesmo estamento. Qual estamento? Da nobreza. Lembra que eu disse para vocês que o rei ele é uma figura decorativa, ele tem pouca importância. A figura mais importante é a figura do senhor feudal. Então era um sistema baseado, como eu destaquei aqui, na descentralização do poder, né? E quais os poderes que existiam? Existia um poder espiritual, que era um poder maior, que era supranacional. O que significa? Todos os feudos tinham esse poder, vivenciavam esse poder. Que era o poder espiritual? Quem é o tradutor? Quem é o representante do poder espiritual? A igreja. E existia o poder temporal, que acaba com o tempo, que era o poder da nobreza. Esse poder temporal é dentro dele que ocorrem as chamadas relações horizontais, também conhecidas como relação de suzerania e vassalagem. Como que se faziam essas relações? Porque você tem que pensar que existiam os senhores feudais, que eram donos da terra, eram nobres extremamente poderosos. Existia os parentes próximos, que eram extremamente poderosos também. Mas muitos dos nobres eram somente nobres.
Ou seja, eles eram nobres, porque eles nasceram nobres, mas eles não tinham terras, eles não tinham poder. Então o que acontecia? Existia um tipo de relação dentro dessa sociedade que era uma relação que alterava o poder dos nobres, que mexia nesse poder dos nobres. Então a gente já pode afirmar que se nas relações verticais eu não tenho mobilidade, elas são mais estáticas, as relações horizontais elas são mais dinâmicas. Como que era feito? A suzerania e a vassalagem. Olha o que eu escrevi aqui do lado. A transferência de terras estabelecia a definição de laços de dependência recíproca entre doadores, que eram os suzeranos, e receptores, que eram os vassalos. Então, basicamente, o que é uma relação de suzerania e vassalagem? Existiam nobres que tinham terras gigantescas, os feudos eram gigantescos. Quem tinha mais terra tinha mais poder. Era uma sociedade baseada na terra. Terra era poder. Mas lembra que eu disse para vocês que a produção era muito pequena e uma produção só voltada para o próprio consumo? Então por que quem tinha mais terra tinha poder? Por isso, pelas relações horizontais. Porque um senhor feudal, um nobre que tinha muita terra, ele poderia dar parte da terra dele. Quando ele entrega parte da terra dele, ele entrega para um outro nobre que não tem terra. Então ele transforma um nobre que não tem terra em um senhor feudal. Porque ele passa a ter uma terra, ele vai ter o castelo dele, ele vai ter a família dele, ele vai ter os seus camponeses. Então ele entrega parte da terra. Por que ele entrega? Em troca de algo. Lembra da sociedade baseada nas trocas. Em troca da lealdade do seu agora vassalo. Esse nobre, presta atenção, ele vai se tornar vassalo do que entregou a terra. O senhor feudal, o grande proprietário de terras, entrega parte da sua terra para um nobre. A partir desse momento, ele entrega a terra e recebe desse nobre lealdade eterna, num juramento de lealdade militar. Portanto, ele jurava que a partir daquele momento ele se tornava leal a esse nobre, né, por receber a terra. Então, em troca da terra, ele oferecia lealdade. E se tivesse alguma guerra, se eles tivessem que ir para alguma guerra, o nobre que ofereceu a terra, ou seja, o sucerano, convocava seus vassalos. Por isso que quem tinha mais terra tinha mais poder. Porque quem tinha mais terra poderia trocar a terra por lealdade e ter mais vassalos. Esse nobre que recebe a terra, ele é um vassalo, mas ele passa agora a ter terra, portanto ele passa a ser um senhor feudal. Foi entregue para ele, portanto, poder. Poder por meio da terra. E esse vassalo vai oferecer proteção militar e ajuda irrestrita. Irrestrita. Vou dar um exemplo. Se o suzerano passasse por um momento de dificuldade nas suas terras e tivesse pouca produção para se sustentar, os seus vassalos eram obrigados a entregar parte da sua produção para ajudar o seu suzerano. Contudo, a principal ajuda, pessoal, era a chamada ajuda militar. Se o feudo estivesse ameaçado, o suzerano convoca seus vassalos e forma o seu exército a partir das lealdades. Percebam o que a gente tem aqui? Relações dinâmicas. E detalhe, esse nobre que recebeu a terra, se ele pegar parte da terra e doar, ele pode também ter os seus vassalos. Tá? Mas o que é importante que vocês entendam? Suzerano e vassalo, tanto o suzerano quanto o vassalo são nobres. O suzerano é o nobre que entrega parte da terra e o vassalo é o nobre que recebe a terra. Então é uma relação entre nobres, por isso chamada de relação horizontal. Ok? Pessoal, a partir da próxima aula, né, na parte 2 da nossa aula sobre feudalismo, eu vou explicar para vocês a Baixa Idade Média e quais as transformações que ocorreram nessas características que eu destaquei para vocês. A partir do século XI, ocorre uma série de transformações na Europa e todas essas características muito fechadas do sistema feudal, elas vão iniciar um processo de transformação. Mas isso é um tema para a nossa próxima videoaula, ok? Bons estudos e um grande abraço para vocês.